E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade, né? No livro de Marcos, capítulo 15. Jesus impressiona Pilatos. Ao raiar do dia, entrando em assembleia os oficiais dos sumos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o Supremo Tribunal dos judeus, e tomaram uma decisão. Amarraram Jesus, levaram e o entregaram a Pilatos. Então Pilatos interrogou: És tu o rei dos judeus? Ao que Jesus lhe replicou: Tu o dizes. E os chefes dos sacerdotes passaram a levantar várias outras acusações contra ele. Por isso Pilatos indagou uma vez mais: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus não respondeu uma só palavra, a ponto de Pilatos ficar muito impressionado. Ora, por ocasião da festa, fazia parte da tradição libertar um prisioneiro por aclamação popular. Um homem conhecido por Barrabás estava na prisão junto a rebeldes que haviam cometido assassinatos durante uma rebelião. Concentrando-se a multidão, clamaram a Pilatos que lhe outorgasse o direito de costume nessa ocasião. E Pilatos lhes ofereceu: Quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Porquanto ele bem sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregue Jesus. Então os chefes dos sacerdotes instigaram a multidão a rogar a Pilatos que, ao contrário, soltasse Barrabás. Contudo, Pilatos lhe questionou: Assim sendo, que farei com este a quem chamais o rei dos judeus? Mas eles gritavam: Crucificam! Por quê? Que mal este homem... que mal fez este homem? Inquiriu Pilatos. Todavia eles clamavam ainda mais decididos: Crucificam! Então Pilatos, para satisfazer a todo aquele povo reunido, soltou-lhe Barrabás, ordenando que Jesus fosse açoitado, depois o sentenciou à crucificação. Jesus é humilhado pelos soldados. Em seguida, os soldados agarraram Jesus e o conduziram para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e agruparam toda a tropa. Vestiram com um manto de cor púrpura real, depois teceram uma coroa de espinhos e a cravaram sobre a sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve o rei dos judeus! Espancavam-lhe a cabeça com uma vara e cuspiam sobre ele. Ajoelhavam-se e lhe rendiam adoração. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto de cor púrpura e vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. O ato da crucificação. E ocorreu que certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, estava passando por ali, vindo do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar denominado Gólgota, que significa local da caveira. E lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. Então o crucificaram. Dividindo suas vestes, jogaram sorte para saber com que parte cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim ficaram escritos na acusação contra ele: o rei dos judeus. Junto a Jesus Cristo, crucificaram 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Ele foi contado entre os malfeitores. Os transuentes levantaram-lhe impropérios, gesticulando a cabeça e exclamando: Ah, tu que destrói o templo e em 3 dias o reconstrói, agora desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Da mesma maneira, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, exclamando: Salvou a tantos, mas a si mesmo não pode salvar-se. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e creiamos. E de igual modo, os que com ele foram crucificados o insultavam. Jesus brada em sua morte. E aconteceu que toda a terra foi coberta pelas trevas, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lema sabachthani,
que traduzido quer dizer Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que presenciavam o que estava acontecendo ouviram isso, comentavam: Vede, ele chama por Elias. Então um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e a estendeu até Jesus para que sorvesse. E explicou: Deixai, vejamos se Elias vem para tirá-lo dali. Todavia Jesus com um forte brado expirou. Então o véu do lugar santíssimo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu a maneira como expirou, exclamou: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres acompanhavam tudo de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Da Galiléia, elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres haviam subido com ele para Jerusalém e de igual modo estavam ali presentes. O sepultamento de Jesus. Este era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. E José de Arimateia, membro honrado do Supremo Tribunal dos Judeus, que também guardava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e solicitou o corpo de Jesus. Pilatos recebeu com espanto a notícia de que Jesus já havia falecido, e chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Sendo informado pelo centurião, sentiu em ceder o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu um lençol e o colocou no sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele foi depositado. Jesus é ressuscitado. Marcos 16. Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao redor do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro e questionaram umas às outras: Quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de túnica branca, assentado à direita, e ficaram muito assustados. Não vos amedronteis, disse ele. Vós buscar Jesus o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado, não está mais aqui. Veja o lugar onde o haviam depositado. Agora ide, dizei aos discípulos dele e a Pedro que ele está seguindo diante de vós para a Galiléia. Lá vos o verei, assim como lhe vos predisse. Apavoradas e trêmulas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não informaram nada a ninguém, pois estavam assombradas e com medo. Jesus aparece primeiro a Madalena. Quando Jesus ressuscitou, ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Então ela foi e comunicou aos que com ele tinham estado. Eles, porém, estavam desolados e em prantos. Quando receberam a notícia de que Jesus estava vivo e foi visto por ela, não conseguiram acreditar. Jesus aparece a outros 2 discípulos. Depois Jesus apareceu em uma outra forma a outros 2 seguidores que estavam caminhando no interior. Então eles retornaram e informaram tudo isso aos demais. Contudo, também no depoimento deles não creram. Jesus aparece e ordena aos discípulos. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto estavam reclinados, ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado.
E estes sinais acompanharão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beber, de modo algum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Jesus sobe à direita do Pai. Concluindo depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Bom, pessoal, esse foi o último versículo, né, do livro de Marcos. No próximo vídeo nós iremos dar continuidade, dar início, né, no livro de Lucas, né, está muito interessante, então deixa o like aí, deixa o comentário. E vamos em frente, que nós temos muito a saber sobre a Bíblia, né, sobre Deus, sobre Jesus, mudar as nossas atitudes, saber naquilo que nós estamos fora da Bíblia, aquilo que nós estamos ali dentro da Bíblia, mas precisamos ainda melhorar um pouquinho, para estarmos ainda dentro da vontade, na centralidade da vontade de Deus, seguindo as suas leis, os seus preceitos, os seus mandamentos, as suas ordenanças, porque o fim está próximo e não tem hora, não tem dia. Eu posso estar falando aqui agora e a minha hora pode chegar. Eu posso morrer e Jesus voltou para mim. Eu creio dessa forma. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!